aqui no Círio Pascal, que foi aceso ontem, está escrito 2014. Depois você chega mais pertinho aqui e veja os detalhes. O ano 2014, a cruz. Mas na cruz, aqui na vela, não temos a imagem do Cristo. Aqui, quem está perto pode ver, tem a imagem do Cordeiro. Você vai perceber, ele está ferido de morte, mas ele está de pé, ele está vivo. Esta é a fé que celebramos na Páscoa. O Cristo passou pela morte, sim, mas está vivo, está ressuscitado. E para vocês, meus queridos, que vão celebrar o batismo hoje, essa palavra tem um sabor especial. Porque vocês vão participar de um mistério que eu podia ficar explicando até meia-noite e a sua catequista explicar por mais 2 anos, mas não ia ser suficiente. Porque o mistério você não explica, você experimenta, você se abre. Por isso, eu faço um desafio para a comunidade. Vocês gostam de desafios? Mesmo quem não gosta, eu vou fazer o desafio assim mesmo. Venha 7 domingos seguidos, sem falhar. Pode até mudar de capela, mudar de paróquia, mas 7 domingos seguidos, a partir de hoje. Para você entender, para que a palavra, domingo após domingo, vai te esclarecendo o que significa crer no ressuscitado. Até os discípulos de pertinho, Pedro, João, Madalena, não compreenderam a ressurreição logo de primeira vez. Precisaram um tempo para poder se aproximar do mistério. E esse mistério, só recordando algumas palavras da catequista, a gente se torna filha, filho de Deus, do jeito de Jesus. Para quem não tem essa experiência, a morte é o fim, acabou, não tem mais nada. Para quem é adotado como filha, como filho de Deus no batismo, a morte não tem mais a última palavra. Inclusive, lembrando a Páscoa, a passagem de um irmão muito querido nosso, que passou faz poucos dias, nós irmãos encerrados, nós podemos dizer que toda a vida dele estava já cheia de Páscoa, cheia de ressurreição. Para quem conheceu de longe, para quem conheceu de perto. E é por isso que ele e os outros nossos irmãos que passaram por essa comunidade, das nossas famílias, que estão agora com Deus, eles fizeram a Páscoa e assim vivem essa plena comunhão com Deus. Mas quem vive agora o seu batismo, e vocês vão experimentar isso, quem vive agora o seu batismo já vive essa comunhão e não fica isolado nem na morte. É isso que faz a diferença da nossa fé cristã. É impossível você ser um cristão autêntico vivendo isolado. O cristão, ele precisa da comunidade, porque é na comunidade que o Senhor ressuscitado se manifesta. Observe a palavra de hoje, o Evangelho. Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido... Atenção, não era um pedregulho, uma pedra de meio quilo. Era uma pedra que fechava a entrada de uma caverna. Imagina uns 2, 3 caras para empurrar a pedra, com um pouco de suor. Madalena viu que a pedra tinha sido retirada e foi procurar a comunidade, Pedro e João. E os 3 foram lá. João chegou, olhou, viu, não entrou. Pedro olhou, viu, entrou. João, depois que Pedro entrou e acreditou. Observe, é um passo a passo que Madalena, João e Pedro fazem. A fé na ressurreição precisa da comunidade para amadurecer. E todas as pessoas batizadas
precisam da comunidade para amadurecer como filhas e filhos de Deus. Quando a gente vê Pedro, na primeira leitura, corajoso, enfrentando os fariseus e os mestres da lei, aí você pergunta, que Pedro é esse? É o mesmo Pedro que estava amarelando na noite da quinta-feira, negando Jesus 3 vezes? É o mesmo Pedro? É ou não é? Não. Me explico. É a mesma pessoa, sim, mas ele foi transformado pelo poder da ressurreição do Espírito de Cristo. Então, se na quinta-feira à noite ele teve medo, vacilou e negou Jesus 3 vezes, agora, depois da ressurreição, depois de receber o Espírito de Cristo, ele já não tem mais medo e enfrenta aqueles que perseguiram Jesus. É por isso que Paulo fala, já na segunda leitura, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Procurar as coisas do alto não significa esquecer as coisas da terra, mas significa enxergar o mundo com outros olhos. Perceber que quando Cristo ressuscita, toda a nossa realidade é transformada. A ressurreição de Cristo não é uma graça somente para essas 4 paredes da igreja, somente para este público que aqui celebra. A ressurreição de Cristo é um desafio para que todos nós possamos viver de maneira diferente. E que diferença a ressurreição faz em nossa vida? Um santo lá do começo da igreja dizia: no tempo da Páscoa é proibido se entregar à tristeza, é proibido se entregar à depressão. Não é que a gente não sofre, que a gente não tem medo, não, mas a gente não se entrega. A gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por quê? Porque a vida do Cristo sustenta a nossa vida. Quando a gente acolhe esse mistério, nós percebemos que santidade não é ser perfeito, certinho, infalível. Não, é deixar o Cristo caminhar junto com as nossas falhas, junto com os nossos pecados, com os nossos temores. E é nesse caminho que Ele vai nos libertando. É nesse caminho que Ele nos capacita a amar, perdoar, nos reconciliar, enfrentar a vida, abençoar quem nos maldiz, rezar por quem nos persegue, amar quem se diz nosso inimigo. O Cristo ressuscitado, não sei se vocês repararam uma faixa com o Cristo ressuscitado ali no fundo. Essa faixa vai ficar nos 7 domingos aqui, na porta principal. Peço que vocês botem reparo nessa faixa. Ali nós vemos o Cristo ressuscitado, sim, se encontrando com os discípulos. E Ele mostra as mãos, os pés, o peito, mas as feridas estão fechadas, cicatrizadas, porque o amor do Pai curou as feridas do Filho. E é aqui que a gente percebe a força da ressurreição em nós. Quando a gente se deixa conduzir pelo amor de Deus, esse amor cura as nossas feridas e nos dá coragem de enfrentar o mundo. E nos dá coragem de deixar de lado o pecado, o medo, a raiva, a preguiça, o ciúme, a inveja. Porque a gente percebe, tudo isso é secundário perante a experiência do amor de Deus em nós. E tudo isso vocês vão viver hoje no batismo. Mas por mais que a gente explicasse, é preciso cada uma e cada um fazer essa experiência. É preciso todos nós nos comprometermos a deixar o pecado e acolher o amor de Deus, o que nós faremos daqui a um pouco. Primeiro, os batizandos vão fazer a renúncia e a profissão de fé. Depois, toda a comunidade vai renovar a sua renúncia e sua profissão de fé. Mas também, fazendo esse gesto, nós nos comprometemos a viver a vida do Cristo a cada dia. Me recordo a experiência de um monge lá de Goiás, que a primeira oração que ele fazia no dia era:
Cristo ressuscitou, graças a Deus. Primeira fala dele era agradecer a Deus pela ressurreição de Cristo. Nem acordava, já estava dizendo isso. Nós temos agora esse tempo de Páscoa, 50 dias, 7 semanas, para a gente experimentar profundamente essa graça da ressurreição. Portanto, você que fez a sua quaresma direitinho, continue. E você que fez uma quaresma meia boca, comece. Não deixe passar essa graça. Procure na sua oração pessoal, no contato com a palavra, na celebração dominical, deixar-se tocar pelo Cristo ressuscitado. Deixar que esse mistério invada, transforme a sua vida. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a dar esse passo, aceitar o convite do Senhor, e como Pedro, como João, como Madalena, acolhendo Cristo ressuscitado, esta presença de Cristo seja para nós conforto, esperança e alegria.